Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais um conto do Machado de Assis. Eu li nessa coletânea aqui que eu tenho de 50 contos do Machado e o conto em questão a gente já comentou lá no grupo do Telegram, mas é A Causa Secreta. Gente, eu cada vez estou mais convicta de que o Machado de Assis só faz sentido na releitura. Eu li o conto faz uma semana mais ou menos, eu não tive tempo de gravar antes. Aí como eu ia gravar hoje, eu reli o conto, ele tem 10 páginas, então dá para fazer a releitura rapidinho. Eu reli e daí sim que eu fui pegar várias nuances que estavam ali nas entrelinhas do conto, então já fica a dica para vocês, principalmente em conto que normalmente é mais rápido. Se não entendeu na primeira leitura, tenta reler o livro, tá? O conto, porque faz bastante diferença e isso não é só para os contos, tá? Porque eu tenho relido partes dos livros, né, que a gente está fazendo na leitura conjunta e faz total diferença para mim, assim, sabe? Eu começo a perceber coisas que eu ainda não tinha percebido. O Garcia, então, um dia ele tá andando pelas ruas, ele vê um cara daí no teatro, o mesmo teatro que ele frequenta, um cara meio estranho, ele ficava com os olhos muito ávidos quando alguma morte, algum sangramento estava acontecendo na peça. Isso chama a atenção dele. Quando encerra, né, o teatro, a peça ali que estava sendo encenada, ele anda atrás desse homem, né, e daí diz aqui no conto que nos lances dolorosos a atenção dele redobrava. E daí quando o cara sai, né, na rua pra ir embora, ele fala que parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia, o cão ficava ganindo e ele ia andando, então ele dava uma machucada no cão. Acontece que daí mais pra frente tem um evento que o Garcia tá em casa, tem um cara, o Gouveia, que mora na casa dele embaixo, que chega, né, com um furdunço acontecendo, ele desce pra ver. O cara tinha sido apunhalado com uma faca. Ele fala, vamos chamar o médico, vamos chamar a polícia e tal. A galera falou, não, já tá vindo aí. Quem vem daí é o Fortunato. O Fortunato vai cuidar do Gouveia. Garcia vai servir ali de enfermeiro pra ele nessa situação. Eles não se veem mais durante um bom tempo, até que eles acabam frequentar o mesmo trajeto ali. Aí o Fortunato fala, né, olha, vamos lá em casa e tal, né, venha jantar comigo. E ele vai. Chegando lá, ele descobre então que o Fortunato é casado com a Maria Luísa. E nesse papo que eles estão tendo ali, ele fala, né, o Fortunato fala, né, pro Garcia, olha, vamos abrir uma casa de saúde, né, o Garcia tinha recém se formado também, né, ele não quer logo de cara, mas a ideia ficou impregnada na sua cabeça e ele resolve então abrir mão, né, não, vamos lá, vamos fazer esse negócio acontecer. E o Fortunato meio que toma conta, ele é o líder dessa toda essa situação e faz com que ele fique bem animado, também bem empolgado, e ele lidera, cuida dos convalescentes, ele cuida até daqueles que ninguém quer chegar perto, que aqueles que têm algum tipo de ferida, algum tipo de doença que corrói a pele. Então, na situação mais pútrefada possível, ele está lá presente. E daí tem um acontecimento, tá, bem específico aqui, que acontece o seguinte, outra coisa que é importante de falar, o Garcia acaba se apaixonando pela esposa do Fortunato, não fala nada, não menciona nada, mas ela percebe, ela também não toma nenhum tipo de atitude, eles ficam ali resignados. Tem uma situação que acontece então, que ele chega na casa do Fortunato, o Garcia, e a Maria Luísa sai do escritório do Fortunato, meio assim às pressas, meio aterrorizada. Ele entra, o que o Fortunato está fazendo, minha gente? Eu vou ler para vocês, tá? Ele está fazendo o seguinte, o Garcia então viu Fortunato sentado à mesa, que havia no centro do gabinete, e sobre a qual puseram um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que o Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida, desceu o infeliz até a chama rápido para não matá-lo e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Então ele tava com o gato pendurado ali pelo dedo e daí ele vai, corta a patinha do rato, cauteriza rápido no fogo. E depois, gente, ele corta o focinho. Ai, horrível, 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 horrível.
e ele trata com aquilo com a maior naturalidade. Depois ele fala ainda sobre a esposa, olha essa fresca, olha essa mulher, né? Óbvio que ela ia reagir assim, com frescura e tudo, e todo mundo fica horrorizado. Tem também um momento em que o Fortunato começa a fazer algum tipo de experimento com cachorros, com gatos, com animais em geral, e ele fazia isso no hospital, só que no hospital acaba incomodando daí os pacientes, ele muda isso para casa dele e a Maria Luísa pede daí pro Garcia intervir para que ele não fizesse isso ali porque estava adoecendo-a. E a gente começa a perceber que ela não está tão bem de saúde, mas não é feito nenhum tipo de investigação. O que acontece? Que a Maria Luísa, ela de fato vai ficar doente e ela vem a falecer. Quando ela falece, no velório dela, que eles faziam aqueles velórios em casa, o Fortunato tinha se retirado para descansar um pouco. O Garcia vai e chora sobre o corpo dela, toda aquela cena assim bem dramática. O Fortunato levanta e acorda e ele vê essa cena acontecendo, tá? E ele fala o seguinte aqui no conto: Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo arrebentou os soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Aqui, gente, para mim, a gente tem duas causas secretas. A primeira é o fato de que o Fortunato, ele tem prazer no adoecimento, na dor, na tortura do outro. Então a gente vê isso lá no começo dele chutando o cachorro com a bengala. A gente vê depois ele ficando cada vez mais próximo dos doentes que tinham doenças mais terríveis possíveis. Então ele não se inibia em relação a isso. E depois dele, de fato, queimando ali o rato, né, cauterizando quando ele corta as patas. Então, assim, essa é a causa secreta do desejo, da satisfação, do gozo dele. E aqui a gente pode falar de um quadro, talvez de uma sociopatia. Não sei exatamente se seria isso, mas com certeza de um transtorno mental bem significativo, onde faz com que ele tenha prazer na dor de outros e que cause mal a animais. Então isso aí, de cara, a gente já tem. E a outra causa secreta é a causa do amor do Garcia, né, pela Maria Luísa, que vai fazer com que ele se apaixone por ela, que ele viva esse amor reprimido, que nunca fale sobre isso diretamente com ela, e que quando vê isso, quando o Fortunato vê isso, a sua causa secreta goza com o sofrimento do Garcia. Então quando ele vê aquela cena final, ele tá ali em júbilo, ele não interrompe porque ele sente prazer com o sofrimento alheio. Gente, que conto tenebroso do Machado de Assis. Eu não esperava isso, esse lado maquiavélico, meio Poe dele, assim, sabe? Então eu recomendo bastante esse conto pra vocês. Ele tem 10 páginas, dá pra ler super tranquilo, dá pra ler um sprint nosso, se for o caso, e dá pra gente ter contato com uma outra nuance do Machado que eu particularmente gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado aí dessa mini resenha sobre esse mini conto e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal.